capaz de expor Jesus Cristo com honestidade. Paulo fala: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Não cheguei até vocês de uma maneira que eu quisesse impressionar vocês, que quem me escutasse ficasse impressionado com a minha intelectualidade. E não porque ele não tivesse, porque ele tinha. Ele tinha conhecimento. Mas eu, quando procurei vocês, não mostrei nenhum brilho de conhecimento humano. Eu cheguei até vocês e também não me propus a saber nada. Nunca me meti em discussões que não levam a detalhe sem importância na salvação. Eu, quando cheguei para pregar a palavra, eu anunciava isso: Jesus Cristo perdoa, salva e é o único caminho. Você só vai entrar no céu se você aceitar Jesus Cristo. E eu tenho a receita na minha mão, é simples demais. Ele fala isso aqui. Por que ele está falando isso aí? Que já estava acontecendo lá em Corinto um pequeno problema. E sabe, irmãos, em muitos lugares Cristo é anunciado, mas ele é quase que um pano de fundo, porque o anunciador brilha mais do que o anunciado. Cristo é exposto como matéria secundária. A matéria primária é o brilhantismo do expositor, do pregador. Ele tem uma apresentação, às vezes tem até um currículo para mostrar, tem toda uma história. E Jesus Cristo, ele é colocado como figura de segundo plano. Paulo falava: eu, quando fui até vocês, não mostrei nada do que eu sei, não apresentei nada do que eu aprendi com Gamaliel. Eu, pelo contrário, eu não me propus a saber nada, senão Jesus Cristo. E aqui ele fala uma coisa que é para perturbar os coríntios: e este crucificado. Vocês entendem por que ele bate firme nisso aqui? Porque Jesus morreu por nós, e como ele morreu por nós, eu morro por ele todo dia. Não admito que em mim se apresente alguma coisa para que alguém olhe mais para mim do que para Jesus. Ele está morto e eu morri com ele na cruz. Ele ressuscitou e eu ressuscitei com ele também. Isso aqui, irmãos, é o evangelho genuíno. É a palavra de Deus. Nunca alguém que expõe o evangelho pode brilhar mais que o evangelho proposto. Ninguém nunca pode expor Jesus Cristo de tal maneira que ele se torna mais visível do que o próprio Senhor. Paulo falava: eu não me propus a saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Irmão, irmã, medite nisso aqui. Se um morreu por todos, todos têm que morrer por ele agora. Nós vivemos uma época, nas últimas décadas, nós vemos aí o Cristo promotor de eventos, o Cristo promotor de riquezas, onde Cristo é colocado como alvo da atenção para quem quer ficar rico, ou quem quer ter sucesso. Cristo crucificado, crucificou a carne para nós crucificarmos a nossa também. Cristo nunca pode ser procurado para você ter uma riqueza, um sucesso. Lugar de sucesso não é aqui dentro, não. É no trabalho árduo seu lá fora. Aqui é lugar de você procurar a comunhão com Jesus Cristo e encontrar a palavra da salvação. Não adianta vir à igreja procurar resposta para sucesso ou para grandes encontros. Quando o Espírito Santo quer, ele manifesta. Porque tem uma coisa: eu já vi alguns aí explicarem pela internet, que eu também não assisto, mas de vez em quando eles me mandam. Não tem revelação, mas toda revelação está congelada na Bíblia. Vamos entender melhor isso? Toda revelação está congelada na Bíblia no tocante à doutrina. E é verdade. Não existe nenhuma doutrina que possa ser apresentada como nova revelação, acrescentando aquilo que já está escrito. Jamais isso é heresia. Nem diminuindo, porque também isso é crime.
Agora, as revelações, elas sempre aconteceram, sempre acontecerão. Está escrito assim, ó: buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Não proibais falar em língua. Buscai os dons espirituais. Se alguém estiver sentado e a ele for revelado alguma coisa, o que estiver na presidência se assente e que suba aquele que teve a revelação. A revelação nunca vai sair do nosso meio. Nós cremos em todas as revelações que o Espírito Santo traz. Agora, a revelação não contradiz a palavra. Nenhuma revelação humana pode confrontar com a verdade doutrinal. Mas a revelação, ela existe. E quem vive sem a revelação é o direito de escolha. Quem não crê é opção. Nós cremos e vivenciamos isso aqui. Não constituiu a minha palavra e a minha pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A palavra na boca minha, ele estava dizendo, não é uma palavra que eu estudei para pregar. Eu prego porque eu estou inspirado pelo Espírito Santo, eu tenho revelação da doutrina e do momento que eu estou apresentando aquilo para vocês. Ele sabia o momento de apresentar cada assunto, porque o Espírito de Deus habitava nele. Ninguém conhece as coisas de Deus. Como que eu vou conhecer as coisas de Deus? Mas se o Espírito de Deus estiver em mim, ele me comunica as coisas dele. Bom, várias passagens Paulo mostrou isso. Em vários momentos ele mostrou esse conhecimento espiritual que aflorava nele, inclusive com discernimento de espíritos. E o poder. Ele estava fazendo uma pregação uma vez, tinha um moço lá em cima, ele dormiu. Acho que Paulo pregou muito tempo, né? Ele dormiu, cansou alguém lá, o menino dormiu, caiu embaixo, morreu. Ele chegou calmamente lá, não fique perturbado. Clamou a Deus, entregou o menino de volta lá para a mãe. Poder de Deus, poder. Aonde ele estava, o poder de Deus se apresentava. O poder de Deus não exalta o homem, exalta Jesus Cristo. O poder de Deus não traz fama para alguém, traz fama para Jesus. Entre nós existe um que nunca pode perder a fama na sua vida, nem na minha. O nome dele é Jesus Cristo. Tem que ser famoso no seu convívio, na sua história, na sua oração, nos seus momentos difíceis, nas suas encruzilhadas, quando o céu se tornar cinza e o céu parece que for coberto de um chumbo, e você tem que saber, há um famoso na minha vida que pode resolver todos os meus grandes dilemas. Por mais que esteja difícil, ele vai chegar e vai me ajudar. Eu sempre vou esperar nele e ele sempre vai chegar. Ele, sendo o alvo de nossa atenção, nunca vai nos abandonar. Muitos se perderam porque viraram eles o alvo da atenção. Estava acontecendo lá isso, um espírito estranho, ele conseguiu infiltrar-se dentro dos irmãos de Corinto. E olha que sutileza, olha como que trabalha sutilmente, com muita sabedoria, porque tem a sabedoria de Deus, tem a sabedoria do homem e tem a sabedoria do maligno. Aqui é a sabedoria do maligno em ação. Ele entrou dentro da irmandade e começou a tomar um e outro. Fala assim, olha, Paulo fala, eu quando estive com vocês, estive em fraqueza, em temor, às vezes eu até tinha tremores, não estava fácil para mim as coisas. E alguém entrou lá, um espírito estranho, começou a colocar na mente deles, Paulo, não é lá essas coisas não, hein? Vocês já observaram como Apolos vem cá, ele faz uma pregação que sacode a igreja, é isso aí. Apolos é melhor do que Paulo. Alguém fala, mas Paulo fala umas coisas que chamam a gente a atenção para gostar de Jesus Cristo. Mas Apolos, você vê que ele prega e não tem outro igual. O inimigo começou a trabalhar dentro da igreja, ver se faziam facções. A coisa mais estúpida que um crente pode ter na vida é facção. Eu sou desse grupo aqui, eu não sou daquele. Paulo, será que Jesus Cristo agora o corpo dele ficou dividido, está em pedaço?
Será que o braço de Jesus só foi para um lado e o pé para o outro? Ou o corpo dele continua o corpo dele, o sacerdotal? Por isso, irmão, que não pode ter partido, não pode ter divisões, não pode ter esses sentimentos carnais. Por isso que Paulo falava: eu não me projeto a mim mesmo, eu projeto Jesus. Qualquer igreja que você for, qualquer denominação religiosa, que o pastor for projetado e Jesus ficar em segundo plano, corra daí. Corra daí. Até entre nós, se alguém projetar-se a si mesmo mais do que Jesus, vai para outra igreja. O único que tem que ser projetado